Vamos ler, irmãos? Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 11. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O que aconteceu com a turma? Amém! Glória a Deus! Vamos de novo? Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém! Eita glória! Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que os levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Somente até aqui? Amém. Glória a Deus. Esse povo é abençoado, hein? Eu sugiro que os irmãos, quem tem a Bíblia, fique de Bíblia aberta, porque eu gosto de exortar o que eu leio. Eu não vou falar em outros lugares, porque em outros lugares Deus manda a palavra outro dia, não é? Eu gosto de exortar aquilo que é lido, porque daqui vai sair, irmãos, o pão que nós precisamos comer, não é? Bíblia aberta, já no capítulo, vamos falar de Lucas primeiro. O Lucas, ele era um sábio, entendido. Então dá para entender que o livro pode até não ser escrito por ele, ou se foi, não sei. É um livro muito bem explicado, um livro muito bem cheio de sabedoria, não é? E ele escreveu aqui porque, glória, o Senhor, ele tinha que se manifestar o seu poder na vida daqueles que viriam nessa época que nós estamos hoje. Porque o que foi escrito aqui foi mais de 2000 anos atrás, não é? E nós não estávamos lá, mas foi escrito para que os que viessem nesse tempo de hoje pudessem saber dos acontecidos daquela época. Aconteceu aqui que o Senhor Jesus, anunciando o evangelho do reino, um novo céus e uma nova terra. Se ele fez isso, é porque todas as coisas passaram, mas agora viria um novo céu e uma nova terra. Eu tenho que dizer para os presentes e os online, que sem estar, presta atenção, sem estar na graça do Filho de Deus, não verá a glória de Deus. Mas o que acontecerá nessa terra? Ficará sem o sol aqui. Pode a terra não ser destruída, mas ficará sem a luz do sol, porque é ele que dá vida, ele que tem lá os seus movimentos na vida de quase que tudo. Formiga, barata, inseto, e tudo quanto é coisa depende do sol, não é? Até a roupa que você lava e põe no varal para enxugar, depende do sol. Então ele será tirado, porque ele pertence a Deus. E tudo que for de Deus daqui, dessa face de terra, vai ser tirado. É como você morar numa casa e falar assim, vendeu a casa para outro, ou alguém tomou ele na justiça seu, porque na verdade a terra aconteceu mais ou menos isso, não é? Deus criou todas as coisas, lá vem Satanás e luta com um e luta com o outro, e quer tomar a terra de tudo quanto é jeito. Então Deus fala, então vocês querem ficar aí, então fica, eu vou retirar minhas coisas daqui, e quem quiser vir comigo vai morar na minha glória, essa terra será deserta. Então ele vai tirar o sol que dá vida para todo, ele vai levar embora.
Aí ele vai tirar a lua, que também governa a noite, ele vai levar embora. Ele vai tirar o oxigênio, que todo mundo respira, o ar que o Senhor assoprou, e vai levar embora. Ele vai tirar todas as coisas, aí ficarão, a terra não dará os seus frutos, as estrelas não brilharão mais. Nada aqui vai funcionar do que veio da parte de Deus, porque Ele vai levar tudo. E quem ficar nessa face de terra, sei lá como vai viver. Diz a palavra que o fogo nunca apaga e o bicho nunca vai morrer. Oh, inferno que será essa face de terra. Então vale a pena sofrer na graça do Filho de Deus. É quando soar a última trombeta, Deus possa dizer através do seu Filho, olhar para você e dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você tem glória para dar para o teu Deus? Então assim o Senhor anunciou o seu evangelho e diz: quem quer ter salvação, entra no evangelho. Sem o evangelho não consegue ir para a glória de Deus. Anunciando o seu evangelho, eis aqui essa passagem que aconteceu. O Senhor, ele estava... aconteceu que depois ele foi para a cidade chamada Naim, não é? No verso 11, vocês têm a Bíblia aberta aí, você vai acompanhando aí. E com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão acompanhava o Senhor, porque ele ia para aquela cidade de Naim. Mas antes que ele entrasse na cidade, quando chegou perto, aqui no verso 12, perto da porta da cidade, começou a ver uma multidão que vinha caminhando, e uns chorando e outros tristes. Quando você vê uma multidão cantando, festejando, você pode até dizer para eles, pode até pensar consigo, pode ser um aniversário dele, pode ser um casamento, pode ser alguma coisa. Mas aquela multidão que estava ali, estava chorando, estavam tristes, cabeça baixa, entristecido, sim ou não? Aquela multidão vinha saindo da cidade. O Senhor ia entrando com uma multidão alegre porque estava com ele. De repente encontra outra multidão triste porque saía da cidade. Aí vamos ver o que está acontecendo. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, nem precisa. Basta ver alguém lá com o seu semblante caído, você, por curioso, já chega para ele e diz: ô irmão, está tudo bem aí com você? O que aconteceu na tua vida? Não é? E o Senhor, irmãos, ia entrando ali naquela cidade, mas antes que ele entrasse, aquela multidão veio, não é? Vamos ler para nós não errar aqui. Então, ele chegou quando chegou perto da porta, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva. Muito bem. Como é que eles souberam disso? Souberam porque depois disso eles conversaram ou perguntaram por ali, sim ou não? Porque senão não tinha como saber. Eles vinham chegando, e de repente encontrou uma multidão que ia saindo. Como é que eles sabem? Que a mulher era viúva, que a mulher era o filho único, que o filho estava quase morrendo, que aquilo ali. Então eles tiveram que ter um diálogo ali, conversando. Então, irmãos, bem-aventurado é você mesmo, que pede oração todo dia, sempre, tá? Comunica aos santos as suas necessidades, e aqueles que você considerar ser um irmão teu na fé, abraça ele, convive com ele, tá? Porque é nessas horas que nós vamos sentir o calor da comunhão da igreja, o calor dos irmãos, e nesta comunhão o Senhor vai nos levando, porque, irmão, não é bom que alguém ande sozinho. Uma andorinha não faz verão. Esse é um ditado popular aí, não está escrito aqui, ou está, não sei. Andar sozinho nunca é bom.
Aí vem a depressão, aí vem não sei o quê, aí vem tristeza, fica triste a tua alma. Então ande, né? Mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de Bercano. Tem aquele que não gosta de ninguém. Esse que não gosta de ninguém, filho, clama a Deus aí, peça mais oração, para que Deus faça algum movimento na sua vida, para que, irmãos, se junte com aqueles que servem a Deus e continue a tua caminhada na terra. E foi aí então que aquela multidão que ia saindo encontrou com a multidão que ia entrando. Só que a multidão que ia entrando, estava lá o Senhor Jesus. Eu prego aqui na revelação da palavra, que eu vejo aqui uma multidão saindo e vejo uma multidão entrando. Essa multidão que está saindo é uma multidão com tristeza, com angústia, com choro, com lágrima, com perseguição, com querendo se matar e se jogar de cima da ponte. Esta multidão, eu vejo uma multidão de gente entristecida, que não está dando certo nada na tua vida, mas eu vejo uma multidão, e com essa multidão está você, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está entrando, e está entrando na tua vida para o milagre. E quando o Senhor entrar, abraça Ele, porque o Senhor vai fazer viver o morto. Ah, se vai, Deus vai fazer viver o morto, aquilo que está entristecido na tua vida. Olha essa palavra, irmão, que o Senhor aqui está mandando para nós aqui. E então, aqui no verso 14, e chegando ele, verso 13, e vendo o Senhor, né, aquela situação, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, por aquela viúva, e disse-lhe para ela: não chores. E quando pararam com aquele, né, de andar, os que levaram pararam. Então o Senhor disse aí, os que levaram, estavam levando, Ele disse assim: jovem, eu te digo, levanta. Rapaz, que isso? Como é que e toda a multidão estava ali, não é? Olhando aqueles acontecimentos, porque estavam assim olhando para ele. E ele disse essa palavra: jovem. Se era jovem, vamos imaginar aqui, quantos anos tinha aquele jovem? Não é? Se era jovem, eu vou imaginar aqui, de mim, uns 15 anos, 16, por aí. Isso é o que está na minha cabeça. Cabeça de cada um, você põe a sua idade que você quiser aí. Mas ele disse: jovem, a ti eu te digo, levanta. Aquele dia, mas essa palavra aqui, o jovem não está morto. Mas não existe só uma maneira de morrer. Existem várias maneiras. Não é assim ou não? Morrer no espírito, deixar se desfalecer, ficar com depressão, enquartado. Tem um moço jovem por aí que está se enforcando, sim ou não? Por aí, já vi moço aí que se enforcou, outro morreu, não é? Por que isso? Por que aconteceu isso? O adversário cortou, ceifou a vida daquele moço, não é? Mas quando está em nós esse fôlego, essa disposição para pregar, para falar, vamos anunciar o Evangelho, igreja. Vamos falar do Senhor Jesus. Vamos estar firme na presença de Deus. Não sinta vergonha nunca, 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 nunca. Porque nós temos que apresentar um novo céus e uma nova terra para essa geração. Não podemos se calar, de jeito nenhum. Assim, irmãos, ele disse: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Não é isso que está escrito? Começou a falar. Agora, imagina aí você de novo. O que é que esse moço começou a falar? O que você imagina que esse moço começou a falar? Porque o moço sentou e começou a falar. Eu imagino assim, primeira palavra que ele disse: o que está acontecendo aqui? Tipo, né? Onde que eu estou?
que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão me carregando para onde? Deve ser mais ou menos isso, não é? O que aconteceu? Sim ou não? Esse movimento que acontece na tua vida. Tem gente por aí que não sabe por onde vai, como está, nem o que aconteceu na tua vida. Você pergunta para ele e diz: eu não sei, rapaz, de repente me deu um branco, eu sei lá o que aconteceu. Mas você sabe que você carrega o Espírito Santo de Deus. Então prega, então fale, então ore, então abrace, então carregue, então mostre que o Senhor está na sua vida e ajudando a apregoar o evangelho do reino. Serve a Deus. Essa é a palavra que Deus manda para nós. Serve o Senhor, irmão. Receba o Espírito Santo. Receba o Senhor na tua vida. E o evangelho vai brilhar no teu caminho. Bem, no verso 15, o defunto assentou-se e começou a falar. E o Senhor entregou-o à sua mãe. Bem, e de todos começou ali, então, o povo começou a ficar assim: o que aconteceu aqui? É um profeta esse homem? Alguém disse assim: por certo é um profeta, não é? E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Então aquele povo não sabia quem era o Senhor, sim ou não? Porque ele falou: um grande profeta se levantou entre nós. O Senhor Jesus sabia que ele era, os discípulos sabiam que o Senhor Jesus era o Messias. Mas aquele povo não sabia. Então o Senhor ia indo para lá para mostrar o caminho, para falar do reino, para anunciar o evangelho. E a partir dali, ele já entrou naquela cidade chamada Naim, com um grande reboliço de gente no seu caminho. E Deus, está escrito aqui, visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Terra circunvizinha quer dizer, todas as vizinhanças dali aconteceu que o povo se alvoroçou para querer saber quem era aquele homem que fez ressuscitar o jovem que estava sendo levado pelo esquife. Mas o Senhor olhou, irmãos, o semblante primeiro daquela mulher, porque aquela mulher devia ser muito consagrada a Deus, e o sofrimento que estava dentro do seu coração chorando, não é? Muitas das vezes nós viemos aqui chorando, arrastando, não é? Sem entender nada, pensando: Senhor, quem é que vai me socorrer? Não tem ninguém para me ajudar. Eu estou nessa caminhada, parece que sozinho e não tem condição. O meu único filho, vou enterrar, minha esperança está morrendo. Pois diz o Senhor hoje, por esta palavra aqui: eu estou vendo a tua angústia, a tua aflição, o teu choro, a tua lágrima, e eu coloco o meu poder sobre a tua casa e vou firmar os teus pés sobre a rocha chamada Jesus Cristo. E a partir de agora, aleluia, você que estava vindo com aquela multidão da tristeza, agora você vai encontrar com outra multidão da alegria, aleluia, que Deus vai fazer uma reviravolta no teu caminho. E aquela multidão que estava saindo, voltou para trás e entrou na cidade de novo. Agora estava triste, agora eles estão contentes, agora eles estão alegres. Então volta para tua casa dizendo: eu vou glorificar o meu Deus, porque o Senhor apareceu para um milagre. Essa palavra: volta em paz para a tua casa, louvando, glorificando a Deus, seja como tiver a prova, preta, branca, azul, amarelo, vai glorificando o teu Deus, que daqui a pouco vai estar tudo certo na tua vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.